Irmãos, a igreja de Corinto, nós vimos na quarta-feira passada, em um estudo maravilhoso, né, na palavra do Senhor, que Paulo tinha muitas preocupações com essa igreja. Essa igreja era conhecida por uma igreja muito espiritual, era uma igreja que se considerava espiritual. Os irmãos ali buscavam a espiritualidade. E nós sabemos, através das leituras bíblicas, dos estudos, que essa igreja ela era marcada pela manifestação dos dons. Havia ali revelações, haviam ali também o falar em línguas, né? E tantos outros dons que a igreja, que os irmãos ali, eles, usados por Deus, eles manifestavam. E esse era o entendimento que essa igreja tinha para se considerar uma igreja espiritual. Nós temos critérios, e os critérios pelos quais nós avaliamos se somos ou se não somos espirituais, eles devem seguir o verdadeiro entendimento da palavra, não o nosso entendimento em particular. A gente precisa esgotar, enquanto povo de Deus, a leitura das Escrituras e o entendimento delas, fazendo a interpretação correta, para aí sim considerar pontos tão importantes como esses. Curioso, nós vimos também no estudo, e veremos hoje aqui, avançando nesses versos que nós acabamos de ler, é que essa igreja espiritual era também conhecida pela divisão que havia no corpo. Queridos, me parece alguma coisa incompatível, e não é só minha impressão, era uma impressão também do apóstolo Paulo. Movido por essa razão de entender que essa igreja se via como uma igreja espiritual, mas Paulo entendia que a forma como os conflitos aconteciam naquela igreja era uma das evidências de que essa igreja e esses irmãos precisavam rever a sua espiritualidade. E isso não se aplica apenas à igreja de Corinto, precisa também ser o nosso ponto de vista. Nós precisamos fazer avaliações criteriosas, pautadas nos ensinos e na escritura bíblica, para que a gente possa entender se nós estamos no caminho certo. É natural que nós estamos aqui neste mundo de passagem. E o nosso desejo quanto igreja é de dar o melhor testemunho como igreja do Senhor, darmos demonstrações de que, de fato, somos um novo homem, alguém que recebeu de Deus o presente da salvação e agora precisa expressar a mentalidade que seja uma mentalidade que vá na contramão da cultura do nosso tempo. E essa era a preocupação de Paulo há 2000 anos atrás. E eu pergunto, será que tem sido a sua preocupação enquanto igreja do Senhor? Você tem se preocupado com a sua espiritualidade? A razão pela qual eu trouxe esse texto nesta noite é para que a gente possa, de fato, entender se nós estamos no caminho certo. Deus chamou cada um de nós, Deus revelou esse mistério, né, da pregação, para que nós, à luz daquilo que foi revelado e que está nas Escrituras, que é a palavra do Senhor, para que a gente possa seguir as orientações que estão contidas nela e ter uma vida que seja pautada nas Escrituras e que agrade o coração do Senhor. E Paulo, no versículo 13, ele vai mostrar algumas questões que são importantes para nós. Por quê? Porque havia um problema seríssimo nessa igreja com relação à espiritualidade. Esses irmãos estavam divididos porque alguns entendiam, essa igreja dividida, né? Então, alguns entendiam que ter uma boa espiritualidade era quando as pessoas se abriam para todo tipo de conhecimento, não apenas o conhecimento bíblico, mas também o conhecimento daqueles que na época, os filósofos e tantos outros homens que estavam na época, né, que conviviam naquela época, expressavam, manifestando ali uma determinada sabedoria. E Paulo fala dessa sabedoria em duas maneiras diferentes. Uma é a sabedoria que o homem natural adquire em toda a sua trajetória de vida. Essa sabedoria, ela não deve ser, digamos assim, desprezada. Muito pelo contrário, Deus,
ele deu sabedoria ao homem, seja o homem que nasceu de novo ou não, esse que ainda não se converteu, Deus deu a sabedoria para eles, para, através desse conhecimento, irmãos, nos proporcionar, digamos assim, vantagens, situações que, de fato possam produzir um bem-estar para toda a sociedade. Então, nós temos aí a matemática que nos favorece para chegarmos a um cálculo de uma determinada expressão ou coisas do tipo, né? Nós temos também a ciência que nos ajuda a avançar em termos de questões voltadas, por exemplo, com a questão da natureza e tantas outras coisas. Nós temos a biologia que fala dos animais, que trata dos animais, enfim, todo conhecimento, irmãos, ele não deve ser desprezado, mas, ao contrário disso, o que Paulo estava chamando a atenção desses irmãos que estavam ali dividindo a igreja é que eles davam maior enfoque a esse tipo de conhecimento pautado no homem, na mente do homem natural, e eles estavam virando as costas para o conhecimento espiritual. Veja, se nós nascemos de novo, nós nascemos agora para viver uma nova vida. E essa vida pela qual Deus nos confiou e nos convidou a viver deve ser uma vida pautada nas Escrituras Sagradas. E, curiosamente, esses irmãos, eles não estavam, então, buscando, de fato, ouvir os conselhos de Deus. Eles davam mais atenção a esse conhecimento do homem natural e viravam as costas para aquilo que o apóstolo Paulo, sendo chamado por Deus, tendo recebido essa sabedoria do próprio Senhor Jesus Cristo, ele agora estava avançando nessas questões e fazendo com que a igreja amadurecesse com relação à sua espiritualidade. Por essa razão, Paulo, então, chama novamente no versículo que nós acabamos de ler, 13, dizendo o seguinte: disto também falamos não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Veja que Paulo retoma esse assunto com relação à divisão da igreja, porque alguns estavam dando mais ênfase à sabedoria humana e outros nem tanto. Outros optavam, de fato, por receber essa sabedoria que Deus revelou a cada um de nós quando ele nos deu a salvação. A salvação é esse ato bondoso de Deus a quem Paulo retoma aqui nesse versículo para mostrar o seguinte, que através desse mistério, Deus nos deu consciência do sacrifício de Cristo na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, os impactos disso, irmãos, quando mostrando o perdão do pecado, ou seja, nos proporcionando de novo uma reconciliação com o próprio Pai. E não mais do que isso, Paulo também mostra que esse mistério também aponta para a ressurreição, ou seja, não está restrito à nossa vida apenas aqui nesse plano, onde todos nós gostamos, temos amigos, servimos a Deus, trabalhamos e fazemos tantas coisas. Se a vida aqui para alguns é motivo de muita felicidade, isso não quer dizer que as coisas se resumam, que a felicidade se resuma apenas a esse plano. Não, Deus tem um plano para nós, não apenas para esse tempo. O plano de salvação que o Senhor nos concedeu, ele é também para que possamos viver por toda a eternidade. Mas o homem natural, ele não consegue conceber e ter entendimento disso. Por essa razão, Paulo, no versículo 13, chama a atenção, mais uma vez, desses irmãos, para que eles possam se voltar para a palavra do Senhor e entender o que Deus havia feito na vida deles, e que todo esse conhecimento acerca de Cristo e do plano de salvação de Deus para o homem, ele não deveria ser desprezado. Veja que uma igreja que tinha manifestações dos dons, uma igreja que falava em línguas, era uma igreja agora que estava dividida. Uma grande parte dessa ala estava dando mais ouvidos à cultura do tempo, dando ouvido àqueles homens que tinham uma posição social elevada, como também são os mesmos problemas que nós temos hoje. A palavra foi escrita há mais de 2000 anos, mas hoje nós vemos esse grave problema dentro das igrejas. E nós
que estamos aqui preocupados em aprender mais, né, e estudar mais a Bíblia, e prestar um culto que seja digno do Senhor, nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, fechar os nossos olhos para coisas tão importantes como essas. Se você quer viver uma grande e uma boa, uma correta espiritualidade, você precisa entender que esse mistério que já foi revelado a você, que você não precisa correr atrás de nenhum outro conhecimento para se valer de uma boa espiritualidade e expressar essa boa espiritualidade. Talvez nós estejamos falando aqui para pessoas que têm um entendimento de que ser espiritual é uma evidência de que você precisa falar em línguas, que você precisa ter o dom da visão. Não, nada disso. A marca aqui de um homem cristão, de uma mulher cristã, de uma boa espiritualidade, nós vamos perceber aqui que vai muito além disso, que isso não é o mais importante, mas eu também tenho que te dizer que você também não deve fechar os olhos para isso, porque Deus, Ele concede os seus dons a cada um de nós do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é soberano para fazer estas coisas e muito mais. Mas como nós, pregadores aqui, e Paulo chama a nossa atenção, logo no capítulo 2, que o título da Sociedade Bíblica é o caráter da pregação de Paulo, é para mostrar, de fato, que Paulo ele tinha em mente poder expressar e compartilhar um conhecimento que fosse pautado naquilo que ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. E nós, que hoje somos pregadores, nós que estamos aqui, eu, o pastor Carlos, o reverendo Carlos Henrique, o presbítero Alfredo, que também prega, né? O presbítero também José Maurício, que às vezes nos traz uma mensagem. Nós temos essa responsabilidade como pessoas que têm uma visão reformada de estar preocupado com aquilo que a Bíblia de fato nos diz acerca da nossa boa espiritualidade. Mas nós vamos ver aqui que, passado essa instrução de Paulo, agora no capítulo 14, nós vamos perceber 3 tipos de comportamento que Paulo vai destacar e que precisa chamar a nossa atenção, porque Paulo agora começa a crescer a sua exposição no sentido de mostrar aos irmãos como deve ser o comportamento de cada uma dessas pessoas, e nós que nascemos de novo, né, nós precisamos ter em mente o que significa e qual é o comportamento dessas pessoas, para aí sim, irmãos, nós termos a verdadeira compreensão daquilo que nós devemos, a forma como nós devemos agir na nossa prática espiritual, no nosso devocional e tantas outras coisas, atividades que nós fazemos com busca para o nosso crescimento. No capítulo 14, Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Veja que Paulo chama a atenção aqui que o primeiro comportamento é o comportamento daqueles que Paulo julga aqui e chama de homem natural. O que seria esse homem natural? Paulo diz que é aquele que não tem uma visão espiritual e, por essa razão, ele nega as coisas do Espírito Santo. E por negar as coisas do Espírito Santo aqui, nós vamos perceber, irmãos, que essa negação não é algo que é desejo dele. Não, é a falta do conhecimento de Deus, e nós vimos que Paulo fala sobre como nós conhecemos as coisas de Deus. Nós precisamos, para interpretar qualquer coisa pertinente à palavra do Senhor, nós precisamos da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o homem natural não conta com o auxílio do Espírito Santo, ele confia na sua própria sabedoria. E a própria sabedoria desse homem natural, ela é incapaz de alcançar as revelações que Deus deixou para nós na sua palavra e que nós, com o auxílio do Espírito Santo, temos plena condição de entender e de compreender aquilo que Deus espera de nós. E por conta disso, ele de fato, ele acaba negando essas coisas, porque para ele, todas essas atitudes aqui, diz Paulo no final, ele não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Falta essa visão espiritual, falta essa ajuda, esse auxílio do Espírito Santo na vida deles, que acaba fazendo com que eles não consigam alcançar esses ensinamentos, essas promessas que Deus tem para aqueles que são seus. E por isso, então, nós vamos perceber que esse homem natural, ele não consegue discernir e acaba negando. Irmãos, quantas vezes nós já tentamos pregar a palavra do Senhor e tentar convencer algumas pessoas que nós amamos e outras que nós percebemos também que são alvos do amor de Deus, nós abrimos até mesmo uma discussão para poder tentar convencer essa pessoa de que viver nos caminhos do Senhor é tudo aquilo que ela precisa. A gente, às vezes, dedica um tempo enorme, a gente abre até mesmo um espaço para a discussão, porque o nosso desejo, como salvos em Jesus Cristo, é que essas pessoas que nós tanto amamos e prezamos também sejam alcançadas pelo amor do Senhor. Mas o que nós estamos vendo aqui é que quando nós falamos, por exemplo, de um Cristo que foi crucificado, morto, por pessoas, pelos próprios judeus, pelas pessoas do seu próprio povo, é inconcebível para esse homem entender que um Deus que é divino, ele possa ter vindo para a terra e ter proporcionado palavras de sabedoria, ter trazido ali ensinamentos profundos e depois ser crucificado por essas mesmas pessoas que ele estava querendo bem. Isso é inconcebível para um homem que é natural, para aquele homem que não conta com o auxílio do Espírito Santo, porque ele entende o seguinte, que se Deus está morrendo, ele está morrendo por alguém que precisa de fato de salvação, mas no caso dele, para os homens naturais, esse entendimento se aplica àquelas pessoas de fato que são erradas e que vivem na prática do pecado, porque na visão de alguns deles, na visão dos homens naturais, eles não precisam disso porque eles são muito bons, e eles não precisam que um Deus venha a esse mundo para morrer por eles. Mas nós não. Nós que servimos a Jesus Cristo, Paulo vai dizer, e essa é outro tipo de comportamento, que seria o comportamento do homem natural. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 15: porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja que é diferente do homem que anda segundo os seus conselhos, que vive de acordo com o seu pensamento, com as suas ideias, e que julga não merecer ou não precisar, carecer, melhor dizendo, né, de um perdão divino, porque ele não tem motivos para isso, ele julga debaixo dos seus critérios. Mas o homem espiritual não, ele é dirigido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera na sua vida. Deus nos concedeu o Espírito Santo que habita em nós e que nos leva à verdadeira consciência de que nós, de fato, precisamos de Deus. Irmãos, aqui mostra nitidamente, na visão do apóstolo Paulo, que esse homem espiritual, quando ele se voltou um dia para Deus, foi porque o Espírito Santo operou na sua vida. Não foi por meio das suas obras que Deus o resolveu salvar. O plano de salvação que Deus concedeu aos seus eleitos, ele prevê ali a ação sobrenatural do Espírito Santo, porque nenhum de nós é merecedor da graça de Deus, mas Deus, por meio do seu plano e da sua maravilhosa graça, ele nos enviou o seu Filho, que morreu por nós, que perdoou os nossos pecados, que nos justificou, e hoje nós temos plena consciência, porque nascemos de novo, que através da ação espiritual, da ação do próprio Espírito na nossa vida, nós temos plena consciência hoje de tudo aquilo que é importante para nós. O nosso critério de julgamento aqui não é o critério baseado naquilo que o mundo usa como referência ou como critério mesmo para avaliar a necessidade ou não de um perdão. Nós reconhecemos que somos, de fato, pecadores, porque o Espírito Santo nos levou a esse entendimento. E abrindo o nosso coração e descortinando o véu, nós podemos nos voltar para eles e procurar viver diariamente uma vida que agrade ao Senhor.
Paulo está mostrando, através desse texto, que esses homens espirituais, eles precisam ter essa marca, que é a marca do Espírito Santo na sua vida, que traz o verdadeiro entendimento daquilo que Deus espera de cada um de nós. Se nós não conseguimos entender essas coisas, é inconcebível que possamos avançar com relação à nossa espiritualidade. Nós dependemos da ação de Deus na nossa vida. E a transformação que o Espírito Santo promove na vida de cada um de nós todos os dias, visando o dia da vinda de Jesus Cristo. Até lá, somos constantemente, irmãos, aperfeiçoados em Deus. Estamos sendo trabalhados por Ele para ser cada dia melhor, para darmos um bom testemunho de fé, um bom testemunho acerca da nossa crença, irmãos, e através do nosso testemunho e da obra do Espírito Santo na nossa vida, Deus também, Ele começa a operar e a alcançar as pessoas. Queridos, eu já compartilhei, certa feita, recentemente, um momento muito maravilhoso que eu tive. Eu conheci uma família, e essa família eram 3 pessoas, a mãe e tinha um casal de filhos. Eu era muito amigo do filho dela, que já se foi. Primeiro, ele partiu para o Senhor, foi uma grande perda que eu tive na minha vida. Depois dele, a sua mãe recentemente também partiu do Senhor, foi uma grande perda para a minha vida. Só Deus sabe o quanto eu sofri, porque eram 2 pessoas muito queridas. Um estava no caminho do Senhor, que era o rapaz, era um grande amigo, alguém que eu poderia falar abertamente dos meus sentimentos, das minhas crenças, e eu jamais era criticado. Eu falava das minhas frustrações e ele me ouvia e me dava conselhos, e eu sabia que os conselhos que ele trazia para mim eram maravilhosos. Mas vejam vocês, a mãe dele, ela não conhecia Jesus Cristo. E um dia, de uma forma inesperada, ela teve que ser conduzida para um hospital porque ela estava terrivelmente enferma. E ninguém sabia dizer o que era. Queridos, quando eu tomei conhecimento disso, me veio no meu coração, eu não posso perder essa pessoa querida e deixar de falar das maravilhas de Deus para ela. Deus tocou no meu coração e eu rapidamente parti para o hospital e lá falei do amor de Deus. Para minha surpresa, queridos, não porque não julgo pela minha capacidade, mas eu julgo por aquilo que Deus ele fez através da minha entrega, através do meu esforço. Deus me levou ao hospital, o Espírito Santo colocou nos meus lábios as palavras certas, mas o Espírito Santo também agiu no coração daquela mulher. Ela desejou receber Jesus Cristo como seu Salvador. Ela confessou Jesus Cristo como seu Salvador. E dias depois, não muitos dias, coisa de 4 dias, ela se foi e partiu para os braços do Senhor. Veja que aquele que é alvo do amor de Deus, aquele que procura viver uma espiritualidade, ele não tem uma fé que é centrada nele. Não, ele não tem uma vida com expectativas que apenas são centradas em si mesmo. Não, nós não somos egoístas. O cristão não deve buscar as práticas egocêntricas que o mundo muitas vezes manifesta. Nós somos alvos do amor de Deus e por isso Deus sempre nos leva a falar do seu amor para as pessoas, a falar do seu plano de salvação para as pessoas, para que elas também possam julgar, à luz do conhecimento bíblico, aquilo que é mais importante e que só Deus mesmo confiou, revelou aos seus eleitos. Se você é um eleito de Deus, se você é uma eleita do Senhor, creia que Jesus Cristo quer fazer uma grande obra, não apenas na sua vida. Jesus Cristo também quer salvar os seus familiares, Jesus Cristo quer salvar os seus amigos, mas para isso ele precisa que você também se coloque à disposição, porque assim como Paulo estava dizendo, que o homem espiritual, ele almeja conhecer e crescer nas coisas espirituais, a manifestação daquilo que Deus ele nos entregou também deve ser expressado para aqueles que estão carecendo desse amor. E o homem espiritual, ele consegue ver essas coisas de uma maneira muito tranquila. Queridos, no versículo de número 16, Paulo vai dizer o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, aqui Paulo
de uma maneira muito direta e muito clara. Está dizendo a essa comunidade que está dividida e muitos ali julgam viver uma boa espiritualidade, porque a ela se manifesta através dos dons, do falar em línguas, do profetizar e de outros dons que também ali se manifestavam. Nós estamos vendo aqui Paulo diretamente falando a esses irmãos que a verdadeira espiritualidade, ela precisa passar por aquela em buscarmos ter a mente de Jesus Cristo. E aí eu pergunto para você, como Jesus Cristo esteve nesse mundo? Como que Jesus Cristo pensava e agia no seu dia a dia com as pessoas, no trato com as pessoas? Jesus Cristo trazia o amor, ele dava o amor, ele oferecia a sua própria face. Jesus Cristo, ele perdoava as pessoas que eram indignas de perdão aos olhos dos homens naturais. Mas muitas vezes, meus irmãos, e aqui me traz muita tristeza, que às vezes nós somos conduzidos a pensar e a usar não os critérios, como os critérios aqui que Paulo cita, no posicionamento, na forma de Deus ver as coisas e enxergar as coisas. Eu falo que Deus, Jesus Cristo, nós, às vezes, não julgamos ter os mesmos comportamentos segundo a mente de Cristo. Muito pelo contrário, às vezes nós reagimos como as pessoas que são naturais, como o homem natural. E Paulo está dizendo para essa igreja aqui, que se ela quer viver uma boa espiritualidade, ela precisa ter a mente de Cristo. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da sua igreja. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. E quando nós nos voltamos para entender como Jesus agia, como Jesus pensava de acordo com as nossas situações, é possível, irmãos, que nós também poderemos manifestar as mesmas ações, ter os mesmos comportamentos que Jesus tinha. Muitos vão dizer assim, mas Jesus Cristo era Deus. Ele era homem, mas ele era Deus, ele tinha essa vocação, essa capacidade. Irmãos, o que a palavra de Deus, a palavra que o Senhor deixou para nós, ela produz em nós o fruto do Espírito Santo. E qual é a manifestação, quais são as virtudes do Espírito Santo? Paulo vai dizer em Gálatas que o amor é uma virtude, que a bondade é uma virtude, que a longanimidade é também uma virtude, e são essas coisas que nós devemos, de fato, ocupar a nossa mente. Muitos, infelizmente, ocupam a sua mente, irmãos, com coisas que trazem preocupação. Muitos têm medo do futuro, sem levar em consideração, queridos, que o futuro ainda não chegou. Nós precisamos viver o presente, e esse presente que Deus tem dado a cada um de nós tem sido maravilhoso para a gente poder viver uma vida para Deus. Nós precisamos, como igreja, ter esse tipo de comportamento, e só poderemos ter atitudes, tomar atitudes que agradem ao coração do Pai, se nós buscarmos agir de acordo com a mente de Jesus Cristo. Ele é a nossa grande referência. A igreja de Corinto, ela não estava percebendo, e Paulo tinha ali um papel e um dever, como um grande pregador que era, de chamar a atenção dessa igreja para isso que era tão importante e que aquela igreja carecia de colocar em prática. Avançando um pouco mais, e eu vou ser muito rápido, porque o horário já tem avançado, Paulo, no versículo 1 do capítulo 3, ele vai começa a mostrar por que essa igreja precisa rever a sua espiritualidade. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como as crianças em Cristo. Veja que aquela comunidade que se julgava espiritual, com uma prática espiritual, quem sabe acima das outras igrejas, Paulo agora os chama de meninos, porque eles estavam ali dividindo a igreja, uma igreja espiritual, pessoas que vivem uma boa prática da espiritualidade, uma espiritualidade que seja compatível com aquilo que a Bíblia nos convida a viver. Ela não pode ter posturas como essas posturas que esses irmãos estavam tendo. Não dá para viver, manifestar ter o tipo de comportamento do egoísmo. O egoísmo não cabe nos nossos tempos. A raiva, irmãos, embora seja
um sentimento que temos, mas nós precisamos rever os nossos sentimentos de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. E Paulo fala de todas essas coisas, mas esses irmãos, em vez de estarem aqui tendo comportamento de pessoas de fato espirituais, eles estavam agindo como meninos. E Paulo fala para eles assim: olha, eu não tenho condições de falar, de subir o meu tom, o meu conhecimento, se vocês não conseguem alcançar aquilo que é mais precioso que eu tenho tentado dizer e ensinar a vocês até hoje. Para que isso aconteça, vocês precisam crescer, vocês precisam abandonar essa vida de meninos e se voltar para Deus, para que Deus realize uma grande obra na sua vida. Que eu pergunto para você: será que você, no seu dia a dia, consegue avaliar a sua espiritualidade e você se vê como alguém, assim, com os mesmos comportamentos que esses irmãos de Coríntios, que Paulo aqui chama de menino? Ou será que você, no seu dia a dia, no seu devocional, na sua vida com Deus, você procura dar demonstrações de uma pessoa que tem, de fato, a mente de Cristo? Esses irmãos, eles estavam tendo comportamentos que eram comportamentos incompatíveis com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E por essa razão, Paulo chama esses irmãos de menino. E avançando no versículo 2, Paulo diz assim: olha, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja que eles não eram mais só apenas meninos, eles também viviam práticas que eram práticas compatíveis com os homens carnais. Lógico, queridos, que aqui o que Paulo, segundo alguns estudiosos estavam dizendo, é que aqueles irmãos, eles não viviam na prática do pecado. Não, não era isso. Paulo está dizendo aqui que, apesar de terem sido salvos em Jesus Cristo, eles ainda davam demonstrações de que eles ainda não haviam crescido e amadurecido na fé. O que nós estamos chegando à conclusão já e avançando para isso é que nós precisamos, enquanto estivermos plantados aqui nessa igreja, na Igreja Betel ou em qualquer outra igreja, porque eu sei que aqui muitos irmãos eles terão acesso a essa pregação no futuro, nós precisamos ter como base e entendimento aqui que nós, quando somos inseridos no corpo de Cristo, a intenção de Deus é que nós, de fato, possamos crescer e amadurecer na fé. Um dia somos meninos, quando somos alcançados por Deus, mas essa vida de menino, ela precisa ser deixada para trás e você precisa, assim como eu, viver a maturidade na fé, dar demonstrações de uma fé madura, de uma fé consistente que não é envolvida ou ludibriada por qualquer tipo de influência desses homens maus, desses falsos profetas que andam aí semeando discórdia entre nós. Nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, para aprender com ele, para ser orientado por ele e assim crescer e amadurecer na fé. Mas esses irmãos não queriam isso. Eles tinham postura de meninos e queriam continuar como meninos, e Paulo chama a atenção deles para a necessidade de crescerem e amadurecerem na fé. No versículo 3, Paulo continua dizendo assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Veja que o comportamento deles, embora eles dissessem que eles tinham uma boa espiritualidade, o comportamento deles denunciava que eles viviam mais as suas práticas carnais. Eles não queriam crescer e não queriam dar ouvidos à voz do Espírito Santo na sua vida e, por isso, abrir o seu coração para que Deus pudesse ali transformar aquelas vidas e levá-los ao pleno conhecimento de Deus. Não, eles queriam e eles lutavam para viver como meninos. Eles viviam uma vida que mais expressava as vontades da carne do que mesmo a vontade de Deus de crescer no Espírito Santo, no conhecimento de Deus. Queridos, para encerrar, e aqui eu chego ao final dessa mensagem, é quando Paulo, no versículo 4, ele diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vejam que a preocupação que esses homens tinham, a preocupação que esses irmãos tinham aqui em dividir a igreja é porque eles priorizavam na sua vida e eles tinham apenas como referência para a sua espiritualidade não a pessoa de Deus, mas os ensinamentos do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que foi levantado por Deus. Eu
fui um homem que fui levantado por Deus. O pastor Carlos tem sido um homem levantado por Deus. Nós temos grandes diferenças, inclusive no nosso estilo de pregação. Mas o que Paulo está chamando aqui, irmãos, é que nenhum de nós pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nenhum pode ser a grande referência para você. Óbvio que nós buscamos e encontramos e nós nos identificamos com pessoas que têm habilidades para falar, mas esse não deve ser o critério da nossa boa espiritualidade. A boa espiritualidade não coloca o homem no centro da nossa vida. A boa espiritualidade, como nós estamos vendo aqui, coloca Deus no centro das coisas e faz com que a nossa mente seja de acordo e compatível com a mente de Cristo. Eu quero terminar essa mensagem fazendo 3 aplicações, e são rápidas. A palavra do Senhor, segundo Paulo aqui, ele diz, ela já foi revelada. O mistério de Deus já foi revelado a nós nas Escrituras Sagradas. E ele aponta para esse Jesus Cristo, que o Cristo que foi crucificado na cruz, que perdoou os nossos pecados, que justificou, né, os nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. Outra aplicação que eu gostaria de falar com os irmãos é que nós não precisamos contar com nós precisamos contar com a direção do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos dar esse espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração e operar coisas tão maravilhosas que sem a direção dele jamais teríamos alcançado. E a única forma de fazer isso é abrir, de fato, o nosso coração para as coisas de Deus, para que Deus, no seu tempo, possa nos conduzir não em direção à nossa própria vontade, mas à vontade dele para a nossa vida. E a vontade de Deus para a sua vida e a vontade para Deus na minha vida também, ela tem ali os seus planos, ela tem ali os seus caminhos. Deus quis que eu me tornasse um pastor, que eu fosse responsável, uma liderança para auxiliar os irmãos nesse processo de crescimento, e assim também com o pastor Carlos. Mas você, irmãos, Deus tem um chamado especial para a sua vida, e você precisa se colocar à disposição e a entender e deixar-se abrir para a voz do Espírito Santo na sua vida, para que ele possa te conduzir na direção da vontade de Deus também para você. E por fim, qual é a verdadeira espiritualidade? Será que você está vivendo a boa espiritualidade? Ou você aqui acabou se identificando com o mesmo comportamento da igreja de Corinto? Se você tem esse tipo de comportamento, irmão, esse é o momento de uma boa reflexão. Mude, comece a buscar a Deus, dê lugar ao Espírito Santo na sua vida para que ele possa operar grandes coisas na sua vida, na vida daqueles que você tem orado também constantemente. Eu quero agradecer por essa oportunidade e agora quero orar pela sua vida, para que Deus continue fazendo essa grande obra que ele já começou e que ele vai concluir até o dia da vinda de Jesus Cristo.